A esposa disse que queria se reconciliar com seu amigo de infância e foi em frente, mas então eu os peguei se beijando em um hotel, então contei a todos sobre isso, tornei o ambiente de trabalho dela ruim e agora estou me divorciando dela. Deixe-me ir direto ao ponto. Minha esposa e eu nos conhecemos quando estávamos no último ano da faculdade. Começamos a conversar com base em um interesse nos mesmos programas de TV e animes e então nos apaixonamos. Para ser honesto, parecia tão certo na época e eu não tive muitos momentos em que duvidei do nosso relacionamento. Houve algumas brigas estúpidas no início, especialmente em relação aos caras com quem ela estava saindo, mas eu sempre fui tranquilizado. Olhando para trás, provavelmente fui enganado, mas as coisas sempre acabavam resolvidas. Provavelmente a única bandeira vermelha que ignorei. De qualquer forma, namoramos por 4 anos. Nos casamos e estamos casados há 3 anos, então estamos chegando aos 30 anos. Enfim, desde que nos conhecemos na faculdade, vivemos nossa infância muito distantes. Eu cresci nos Estados Unidos, mas descobri que antes de ela morar aqui, sua família morava no Equador, pelo menos até ela ter 12 anos. Assim que chegou aqui, ela cresceu em Washington. Ela ocasionalmente me contava histórias sobre sua infância no Equador e para alguém como eu, que nunca saiu do país, essas histórias eram muito interessantes. Foi através dessas histórias que fiquei sabendo de um amigo de infância muito próximo dela chamado Daniel. Pelo que parece ele tinha uma daquelas paixões juvenis inocentes por ela, embora ela afirmasse que não conseguia se lembrar se sentia o mesmo por ele naquela época. Ela se inclinava para que houvesse muito pouca emoção desse tipo. Ela e Daniel não tinham mantido muito contato, embora ele tivesse enviado a ela uma solicitação de amizade no Facebook 2 ou 3 anos atrás. Eles se atualizaram um pouco após a solicitação de amizade, mas logo depois não passava de ocasionalmente reagir às postagens um do outro na plataforma, pelo que eu saiba pelo menos. Agora a confusão realmente começou quando ela recebeu uma mensagem de Daniel dizendo que ele se mudaria para os Estados Unidos. Ele se formou na escola, trabalhou um pouco no Equador e agora estava pronto para entrar no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Ótimo para ele. O problema era que minha esposa parecia ser a única pessoa que esse cara realmente conhecia nos Estados Unidos e ele realmente queria que eles se encontrassem para que pudessem se reconectar e ele também pudesse aprender o básico de viver neste país que era novo para ele. Para ser honesto, eu realmente não achei que houvesse muito de errado com isso. Eles se viram pela última vez quando eram crianças. Houve pouca interação como adultos. Nada disso pessoalmente, tanto ela quanto Daniel pareciam estar felizes no casamento. A esposa dele viria com ele, afinal. Então finalmente chegou o momento e Daniel voou para os Estados Unidos. Ele iria começar a trabalhar na Califórnia, mas seu plano de voo era vir direto para Dulles e ir de carro para a Califórnia. Minha esposa se ofereceu para pagar sua viagem de carro para que fosse menos inconveniente para ele. Na verdade, ela não me consultou antes de concordar em pagar por ele, mas ele escolheu fazer a viagem para vê-la, então eu preferia que ele arcasse com o peso financeiro. Mas naquela época, pensei que poderia ter sido um idiota. Considerando que este era um cara da América do Sul prestes a começar uma nova vida, então talvez fosse uma grande ajuda que todo o peso financeiro não estivesse sobre ele. Levei minha esposa para encontrá-lo em um parque público e notei que não havia mais ninguém com Daniel. Eu sabia que ele viajou com sua esposa, então esperava vê-la lá. Após as gentilezas, perguntei sobre sua esposa e ele disse que ela foi direto para a Califórnia. Senti uma pequena pontada de desconforto com isso, já que eu meio que tirei qualquer preocupação da minha mente com base no fato de que sua esposa estaria por perto, mas não era improvável que ela não quisesse passar o dia inteiro em Washington, então deixei passar. E como eles provavelmente passariam o dia inteiro relembrando em espanhol e eu realmente não queria ser um empata foda, eu fui embora. Eles teriam um dia para si. Ela lhe mostraria os pontos turísticos de Washington e eu iria buscá-los sempre que estivessem prontos para encerrar o dia. Novamente, este era um amigo de infância que ela não via há anos, então por mais que eu estivesse um pouco com ciúmes de que ela estivesse passando o dia inteiro com outro homem, eu não estava muito preocupado com nenhum risco. Não parecia provável que algo pudesse acontecer entre eles tão de repente e sem arranjo. Foi várias horas depois que recebi uma mensagem da minha esposa dizendo que tudo bem se eu a pegasse a qualquer hora deles. Ela me enviou o endereço e era o bar que mais frequentávamos. Novamente, me senti um pouco com ciúmes, mas é um ótimo bar para beber e conversar, então fazia sentido. Contanto que ninguém bebesse demais, as coisas ficariam bem. Cerca de 15 minutos depois que ela enviou a mensagem, saí de casa e fui para o bar em que ela estava. Cheguei lá e a vi e Daniel sentados no local de costume rindo intensamente. Caminhei até eles enquanto minha esposa sorria ao me ver, o riso meio que desapareceu. Os dois não pareciam estar muito ansiosos para sair, mas acho que minha presença foi como um toque de recolher, encerrando sua ótima noite. Minha esposa se despediu de Daniel e o abraçou. Apertei sua mão e todos saímos do bar juntos. Minha esposa pediu um Uber para levá-lo para casa e voltamos para nossa casa. Então, como foi seu dia com Daniel? Essa foi a primeira coisa que saiu da minha boca enquanto tirava meu casaco depois de entrar em casa. Ela parecia muito feliz em contar tudo o que aconteceu e novamente, me senti com ciúmes. Mas não faria sentido ficar feliz em se reconectar com alguém que você não via há muito tempo? Engoli minha insegurança e a ouvi enquanto ela falava sobre como eles caminharam até o parque e conversaram, como ela o levou a um museu,
como eles comeram algo rápido e como acabaram no bar. Tive uma sensação estranha no final da história dela, porque ela tinha muitos detalhes para compartilhar sobre o que eles conversaram em todos os outros lugares, mas eles não pareciam falar muito além do jogo de esportes que estava passando no bar, pelo menos de acordo com a forma como ela contou a história. No entanto, eu não me intrometi porque odeio parecer excessivamente desconfiado e inseguro, e realmente não tinha nada sólido para me preocupar. O resto da noite correu bem e superei o sentimento incômodo que tive. Na manhã seguinte, literalmente segundos antes de sair de casa para o trabalho, minha esposa rapidamente me deu um abraço e disse que talvez fosse ver Daniel. Sim, naquele momento eu tinha muito mais do que um sentimento incômodo. Tivemos uma conversa que foi mais ou menos assim. Ele não deveria estar indo para a Califórnia hoje? Você quer vê-lo antes que ele vá para a rodoviária ou o quê? Ele vai adiar sua partida por um dia, apenas um dia. Ele vai amanhã, mas há tanto para conversar e eu não sei quando verei novamente. Quando você descobriu que ele ficaria um dia a mais? Quero dizer, nós conversamos sobre isso ontem no bar, mas nada foi confirmado ainda. Ele me avisou que tomou a decisão esta manhã. Eu meio que fiquei lá parado, perplexo, com um mau pressentimento. Algo simplesmente parecia errado. Daniel não era um cara feio, eu diria que parecia melhor, se é que posso dizer. Então comecei a me perguntar se ela sentiu algum tipo de faísca por ele que não existia quando eram crianças. Devo ter ficado lá sem dizer nada por um bom tempo. Porque ela disse, amor, para chamar minha atenção e em resposta a isso, tudo o que eu disse foi ok. Eu tinha que ir trabalhar, então me virei para sair. Nesse momento, ela deve ter sentido que algo estava errado, porque quando passei pela porta, ela disse, tenho que ir trabalhar, então não vou passar muito tempo com ele, amor. Eu não me preocupei em responder. Agora vamos avançar para quando eu estava no trabalho. Honestamente, eu estava tendo muita dificuldade em me concentrar porque tinha um sentimento muito desagradável sobre minha esposa e Daniel. Para ser honesto, às vezes luto contra a insegurança, então tive que continuar me perguntando se estava pensando demais nas coisas. Tentei manter minha mente sob controle, mas falhei e decidi pedir para sair do trabalho mais cedo. Meu chefe me ama, então não foi difícil, especialmente porque era um pedido tão incomum para mim. A permissão foi concedida e lá fui eu. Comecei a me sentir muito louco neste momento, especialmente porque fiz algo de que não me orgulho muito de contar, mas valeu a pena. Sempre fui bom em pensar bem nas coisas, então a primeira coisa que fiz foi estacionar meu carro em um shopping. Depois disso, peguei um Uber para um Hertz e aluguei um veículo bem básico. Dirigi até o hotel que minha esposa mencionou que Daniel estava hospedado e encontrei um lugar para estacionar que me dava uma boa visão da entrada do hotel. Caso você esteja confuso, obviamente não poderia dirigir meu próprio carro porque minha esposa poderia tê-lo reconhecido. Novamente, me senti louco e estúpido durante tudo isso porque eu nem tinha certeza se ela estava no hotel. Se ela fosse confiável, eles teriam passado outro dia na cidade. Minha esposa saberia que não deveria ficar sozinha em um quarto de hotel com outro homem, mesmo que fosse apenas para conversar, porque se colocar em tais situações é uma receita para problemas de confiança. Não estou brincando quando digo que fiquei sentado naquele carro por 4 horas seguidas. Eu estava com fome e precisava fazer xixi, mas estava com medo de que qualquer momento que eu saísse pudesse ser quando eu perderia o que esperava ou realmente não esperava ver, mas quase assim que começou a ficar insuportável, vi uma figura familiar saindo do hotel. Era minha esposa e Daniel. Lembro que tentei dar desculpas para ela naquele momento. Eles estavam saindo do hotel, mas eu não tinha ideia do que tinha acontecido entre eles. Talvez ela não estivesse no quarto dele, eles poderiam ter estado no lounge ou no restaurante ou bar, mas o fato de ela estar lá tão tarde me deixou inquieto, já que ela havia me dito que não ia passar muito tempo. Eu estava lutando entre duvidar dela e confiar nela naquele momento. Bem, a luta durou até que vi um carro parar em frente à entrada. Era um Uber, eu presumi. Ambos caminharam até ele e ele abriu a porta para ela e antes que ela entrasse no carro, eu os vi compartilhando um beijo profundo. Eu não sei se o tempo diminuiu ou exagerou minha percepção, mas o beijo durou cerca de 10 segundos. Ainda não consigo me lembrar como consegui recuperar a clareza de pensamento brevemente, mas consegui gravar um vídeo dos últimos 3 segundos do beijo. Então ela pulou no carro, ele fechou a porta e o carro dela saiu e eu fiquei sentado ali no estúpido carro alugado, incapaz de processar mais nenhum pensamento. Meu cérebro parecia congelado. Acho que fiquei sentado lá por mais 1 hora antes de devolver o carro alugado. Eu não voltei para casa naquela noite. Disse a ela que tinha que trabalhar até tarde e que passaria a noite no escritório. Ela pareceu desapontada, mas não pareceu desconfiada, porque isso era algo que eu faço com frequência. Eu planejava dormir em um hotel, mas então me ocorreu algo. Minha esposa sabia que eu não voltaria para casa e se ela não fosse esperada em casa, provavelmente não teria interrompido sua noite com Daniel. Eu ainda ia dormir em um hotel, mas desta vez seria o mesmo hotel em que Daniel estava hospedado. Eu apenas tinha uma forte suspeita de que ela voltaria ao hotel para passar a noite com ele e tentaria sair nas primeiras horas do dia, antes que eu pudesse voltar. Então assim voltei, levando meu carro desta vez e reservei um quarto. Felizmente, eles não estavam lotados, já estava escuro, então ela não acharia fácil identificar meu carro, especialmente onde eu o estacionei. Entrei no saguão do hotel e me sentei no local mais discreto que pude encontrar, que tinha vista para a porta, embora fosse um lounge bem grande, então não estava exatamente escondido. Cheguei ao hotel apenas 35 minutos depois de ligar para ela, então esperava ter chegado antes dela, se ela fosse mesmo vir. Quase assim que o pensamento passou pela minha cabeça. Quem eu vejo entrar? Era ela e estava usando um certo vestido vermelho que eu nunca fui tímido
demais para deixá-la saber o quanto eu gostava. Admito que tudo o que eu queria fazer era obter provas de que ela estava lá e confrontá-la com isso mais tarde, mas acho que perdi a cabeça naquele momento. Levantei-me e corri até ela antes que ela pudesse subir as escadas e toquei em seu ombro para fazê-la se virar. O choque em seu rosto foi uma visão que eu nunca poderia esquecer. Houve alguns segundos de silêncio absoluto entre nós e eu pude ver sua mandíbula se movendo como se ela quisesse dizer algo, mas ela realmente não tinha nada inteligente a dizer. O que você está fazendo aqui? Foi o que consegui dizer com os dentes cerrados e ela definitivamente podia ver que eu estava bravo. Você está aqui para ver Daniel, não é? Através de uma quantidade ridícula de gagueira, ela conseguiu me dizer que sim, ela estava lá para se encontrar com Daniel, mas não, ela não ia esperar muito tempo no quarto de hotel dele. Eles iam sair para que ela pudesse levá-lo para algum tipo de festa ou evento ou algo assim. Perguntei por que eu não sabia de nada sobre essa suposta festa, mas ela apenas disse que deve ter me escapado. Eu não planejava ir antes de realmente me lembrar de ver suas mãos tremendo, mas ela tentou mantê-las firmes contra o corpo. Mas o que você está fazendo aqui? Eu vou te mostrar, eu disse, e peguei meu telefone e mostrei o clipe muito breve que eu tinha dela e Daniel se beijando em frente ao hotel. Agora pessoal, eu nunca bati em uma mulher e nunca vou bater. Mas quando ela disse, Você estava me espionando. como sua única resposta ao vídeo, não vou mentir, senti vontade também. E por causa disso, eu apenas disse não venha para casa esta noite antes de me virar para sair. Ela tentou agarrar meu braço e dizer algumas palavras estúpidas para me convencer, mas eu estava com medo do que faria se ela dissesse algo realmente idiota em sua defesa. Então fui embora. Voltei para casa e nos 3 dias desde então, ela não voltou para casa. Eu sei que ela está bem porque a irmã dela, que mora do outro lado da cidade, me perguntou o que estava errado. Aparentemente, minha esposa estava com vergonha de admitir qualquer coisa, mas eu não contei nada a ela. Então agora o que eu realmente preciso é de conselho. Preciso atingi-la onde dói. Porque ela não pode me fazer isso e escapar impune. Estarei lendo seus comentários. Pessoal, editar. Vocês todos me deram muito o que ler nos últimos dias e sou muito grato a todos vocês. Tem sido muito difícil para mim tentar descobrir o que fazer com tantas emoções pesadas, mas sim, decidi prosseguir com o divórcio como primeiro passo, como quase todos vocês recomendaram. Quero dar um passo adiante com minha esposa, mas ainda não tenho certeza de como. Também tenho alguns planos para Daniel, mas vou manter isso em segredo por enquanto. Espero ter uma atualização para todos vocês em algumas semanas e espero que não mais do que isso. Atualização. Olá a todos. Fico feliz em dizer que a atualização que todos vocês estavam esperando chegou e estou tão feliz em contar a todos vocês sobre isso quanto vocês provavelmente ficarão felizes em ler. O primeiro passo para mim foi o divórcio. Tenho um amigo da faculdade que agora é um advogado de divórcio muito bem-sucedido e ele foi a primeira pessoa para quem liguei depois de me acalmar. Os papéis foram arquivados, ela foi notificada e embora não tenhamos chegado a um acordo sólido sobre nada, não temos filhos e nossa renda não é muito diferente, então é improvável que eu pague muita pensão alimentícia, se é que vou pagar alguma. Eu posso viver com isso, ficar longe dela. Não temos casa própria nem filhos ainda, então felizmente, não teremos que entrar em guerra por essas coisas. Vou deixar o apartamento com ela, já que o aluguel era ridículo, mas ela amava tanto a vista que não me importo. Ah, ela me ligou outro dia, chorando e chorando, perguntando se podia vir até a casa para conversar comigo. Eu disse a ela que ela poderia dizer o que quisesse por telefone, mas ela continuou chorando, falando sobre como ela estava sozinha e que apenas cometeu um erro e um monte de outras bobagens em meio às lágrimas. Eu poderia ter cedido, mas tudo o que eu precisava fazer era olhar rapidamente para trás, para o que ela havia feito e foi como cheirar sais para mim, me trouxe direto de volta aos meus sentidos. Eu sabia o nome de Daniel e o encontrei online com bastante facilidade. Sua esposa não foi difícil de encontrar depois disso e tudo o que eu tive que fazer foi contar a ela tudo o que eu sabia sobre o pequeno desvio que seu marido fez em sua viagem à América. O vídeo que eu tinha ajudou a selar o dia. Ela estava furiosa, mas foi fácil para mim estar lá para ela porque eu estava no mesmo barco que ela, em lados opostos. Temos conversado muito e ela é uma mulher muito atraente. Não estou dizendo que estou planejando fazer nada, mas certamente seria justiça poética para nós dois. Veremos como isso se desenvolve. De qualquer forma, ela vai deixá-lo, que é exatamente o que eu queria. Só espero que ela não volte atrás, considerando que ela veio para a América dependente dele. Para minha esposa, tive que ser muito mais cruel para chegar a ela. Primeiro, criei um grupo com seus familiares e amigos mais próximos e avisei a todos, incluindo a irmã para quem ela ainda se recusava a contar o que tinha acontecido. Não compartilhei o vídeo com eles, mas estava pronto para puxar o gatilho caso alguém decidisse duvidar de mim em voz alta. Em seguida, eu não tinha como fazê-la perder o emprego, mas pensei que poderia tornar o local de trabalho um pouco mais desconfortável para ela. Essa parte foi difícil porque eu não queria ter que lidar com uma coisa de difamação, mesmo que fosse verdade. Felizmente, conheço alguém que trabalha no mesmo prédio que ela, embora em um andar diferente. Então conversei com ele e contei sobre como eu havia me separado da minha esposa, blá blá blá. Perguntei se ele conhecia alguém no andar da minha esposa e ele me disse que sim. Tudo o que pedi a ele foi que plantasse uma semente no ouvido dessa pessoa e com sorte, o resto se espalharia como fofoca. Eu disse a ele que lhe devia um almoço se ele me fizesse bem. Você deveria ter visto o sorriso no meu rosto quando minha esposa me ligou furiosa, perguntando por que eu contaria ao trabalho dela sobre o que aconteceu. Eu disse a ela que não tinha ideia do que ela estava falando, afinal, eu não conhecia ninguém no escritório dela. Ela sabia que era verdade, mas continuou dizendo,
Você deve ter contado a alguém de alguma forma, você deve ter. Eu podia ouvi-la lutando contra as lágrimas enquanto ela gritava comigo, mas eu só aproveitei. Ela também gritou sobre o fato de eu ter contado a todos próximos a ela sobre o que ela havia feito, mas eu apenas disse a ela para ser grata por eu não ter enviado o vídeo também. Ela prometeu que faria do divórcio um inferno para mim, mas honestamente, estou pronto para isso. Eu deveria ter esperado até que as coisas estivessem finalizadas antes da minha vingança, mas acho que estava muito ansioso para me vingar dela. De qualquer forma, estou feliz por estar livre dela. Não há sentido em ficar com traidores. Prefiro ser solteiro do que estar com alguém que é infiel, e se estas são as cartas que o universo me deu, eu as aceito. Há coisas melhores para mim no futuro. Então obrigado a todos por ouvirem e espero que vocês tenham aprendido algo com a minha história. Não foi divertido passar por isso, mas ainda sou jovem e farei o meu melhor para nunca mais perder meu tempo com uma mulher como ela novamente. Próximo relato. Peguei minha namorada traindo com o noivo da melhor amiga dela no dia do casamento deles, então terminei com ela e contei para a noiva. Agora o casamento deles está arruinado, e eu decidi que queria vingança. Eu conheci minha namorada em um bar onde estavam fazendo uma competição de perguntas e acabei no mesmo time que ela, já que não tinha vindo com um time próprio. Fiquei impressionado com o quanto ela sabia e isso foi o que realmente me atraiu para ela. Sempre fui um cara de curiosidades, então qualquer pessoa que também esteja interessada nisso é instantaneamente interessante para mim. Começamos a conversar e eventualmente começamos a namorar. Atualmente estou cursando um mestrado, enquanto ela era professora, mas largou o trabalho para focar em construir sua presença online. Ela está buscando ser algo como uma influenciadora focada em curiosidades, o que, claro, eu apoiei solidamente, já que acho que precisamos de muito mais personalidades desse tipo, especialmente mulheres na internet. De qualquer forma, quando ela estava no ensino médio, ela tinha uma amiga muito boa que vamos chamar de Mai. Mai tinha um amor de escola que vou chamar de Tom, e o relacionamento deles, pelo menos para os observadores externos, era o sonho. Duas pessoas que se apaixonaram no ensino médio e de alguma forma conseguiram ficar juntas mesmo em faculdades em lados diferentes do país, e eventualmente começaram a viver em proximidade após tudo isso. Alguns meses atrás, minha namorada veio feliz me contar como Tom propôs a Mai e como eles estavam planejando se casar em breve. Eu conheci tanto Tom quanto Mai algumas vezes e honestamente, eles são as pessoas mais legais. Sempre desejei o melhor para eles. Então, quando ela me contou, fiquei muito feliz pelos dois. Acho que a história de amor de cada pessoa é diferente da próxima, mas sempre amei a ideia de encontrar o amor muito cedo na vida. Não há nada como conhecer uma pessoa tão profundamente assim, pelo menos quando as coisas acabam indo bem até o fim. Porque como vou eventualmente chegar nesta narração, ser namorados de escola não significa sempre que você vai ter um relacionamento perfeito. Se é que tal coisa existe. Então chegou o momento em que havia uma data para Tom e Mai se casarem e como esperado, estávamos presentes. Para ser honesto, foi um evento incrível e absolutamente lindo. Foi um pouco barulhento porque, como aprendi naquele dia, um bom número dos parentes de Mai faziam parte de um certo clube de motociclistas. Aparentemente, era algo de que sua família estendida se orgulhava, mas ela era uma daquelas que não seguiu esse caminho. Eles eram todos boas pessoas, no entanto, alguns eram bastante assustadores, mas era fácil se dar bem com eles. Eu não tinha tanto investimento emocional quanto minha namorada, considerando que eu só conhecia os dois há uma fração do tempo que ela os conhecia, mas admito que ainda assim me comoveu, já que os dois pareciam estar perfeitamente apaixonados. As coisas começaram a dar errado quando eu me vi conversando com um dos outros convidados que frequentou a mesma escola que o casal e minha namorada. Eu tentei apontar minha namorada para ele. Quando finalmente a encontrei, vi que ela e o noivo estavam próximos a uma parede e ambos tinham expressões sérias. A noiva estava em outro lugar, conversando com algumas de suas amigas. Aqui está o ponto. Eu não acho que teria problema em ver Tom e minha namorada tendo uma conversa particular. Esse não era o problema. O problema era que no dia do casamento de Tom e Mai, a conversa parecia ser muito séria, pelo menos do ponto de vista de onde eu estava. Fiz uma anotação mental para perguntar à minha namorada sobre isso quando a noite finalmente esfriasse e voltássemos para o nosso quarto de hotel. Eu mencionei e perguntei a ela sobre o que eles estavam falando que parecia tão sério em um dia que deveria ser extremamente feliz para todos os presentes. Inicialmente, ela disse: "Ah, não foi nada." Mas essa resposta só aumentou minhas suspeitas. Eu disse a ela que obviamente não podia ser nada e acho que ela percebeu que teria que dizer algo se quisesse deixar claro que realmente não era grande coisa. Segundo ela, ele estava apenas tendo a típica ansiedade de será que estou cometendo um erro antes do casamento e ela apenas o ajudou a se acalmar, já que eles se conhecem há muito tempo. Foi uma resposta um tanto convincente embora eu tivesse muitas perguntas, como por que não eram dos padrinhos dando esse tipo de conversa motivacional e por que parecia que eles estavam tendo mais uma troca de ideias do que um discurso motivacional. Eu apenas deixei passar. No entanto, quando percebi que ela estava constantemente em conversa com alguém em um aplicativo de mensagens no telefone, comecei a ficar curioso sobre o que estava acontecendo. Toda vez que ela pegava o telefone, seu rosto ficava um pouco sério e foi aí que acho que abracei totalmente minhas suspeitas. Traição não estava na minha mente, mas eu simplesmente sentia que havia algo que ela não queria me contar por qualquer motivo. Talvez Tom tenha contado a ela algo muito pessoal e ela jurou não contar a ninguém, mas eu precisava saber com certeza, então decidi vasculhar o telefone dela. Honestamente, não foi a primeira vez que procurei no telefone dela. Já fiz isso em 2 outras ocasiões, quando tive suspeitas muito fortes de que ela estava escondendo algo de mim e em ambas as vezes, não encontrei nada digno de nota.
Por mais que você possa dizer que a falta de confiança é o que leva alguém a verificar o telefone do parceiro, eu sinto que o que ela não sabe não vai machucá-la e isso também me permite ver se a verdade coincide com o que ela me diz. Nas outras vezes, descobri que ela não estava escondendo nada, o que certamente me fez confiar mais nela. Desta vez, as coisas foram diferentes. Eu finalmente peguei o smartphone dela quando ela foi dormir e foi aí que fui direto para as mensagens dela com Tom. Ele era com quem ela estava falando mais naquela noite, pelo que parecia. Havia muitas mensagens naquele mesmo dia do casamento, embora a maioria fosse de depois que voltamos para o quarto do hotel. Eu rolei até o início do dia e havia uma mensagem dela que dizia, posso ir aí, seguida pela resposta dele com um emoji de olhos. Depois disso, ele disse sim. As próximas mensagens eram daquela noite. Antes de começar a ler essas mensagens, percebi que minha namorada tinha me dito que ia para o quarto onde as meninas estavam se maquiando com a maquiadora itinerante. Foi nessa hora que ela tinha mandado a mensagem para Tom. Nesse momento, eu rapidamente saí e fui para as conversas dela comigo e vi que eu perguntei onde estava minha namorada. Demorou um pouco para ela responder, mas ela disse que estava a caminho. Eu estava com medo de voltar às mensagens com Tom, mas voltei e a conversa que eles tiveram naquela noite me levou algum tempo para entender o contexto, mas eventualmente entendi. Contanto que você não seja do tipo que tenta confessar, então estaremos ambos bem, minha namorada disse. Confie em mim, não sou. Tenho muito mais a perder nisso agora do que você. Este é o pior momento possível. Era o único momento possível. Tom respondeu. Especialmente porque esperamos tanto tempo em primeiro lugar. Não esperamos por nada. Você veio ao meu quarto e à beira de se casar. Havia algo tentador em você ser uma realidade. Era tabu e isso era o apelo. E eu sei que errei, mas você gostou. Minha namorada disse, seguida por um emoji de sorriso. Isso não é o ponto. Você pode gostar de algo e saber que não deveria ter feito isso. Você parece ter consciência agora, mas de alguma forma não teve quando eu estava nu na sua frente. Eu errei, sim. Gostei, sim. Isso nunca mais vai acontecer. Cruzei uma linha na minha vida onde esse tipo de coisa agora é inaceitável. E não sou estúpida o suficiente para tentar contar para Mai. Pelo menos me diga o que você mais gostou. Sempre fantasiei sobre você e isso foi como um sonho se tornando realidade para mim. Só quero ouvir o quanto foi bom para você. Me dê algo para guardar como tesouro se isso não puder acontecer de novo. E então Tom escreveu cerca de 2 parágrafos sobre o encontro deles, falando sobre o que ele mais gostou no corpo dela e as coisas que ela fez. Eu não percebi o quanto minha mão estava tremendo de raiva até que mal consegui ler a tela. Não sei como, mas de alguma forma, no meio da fúria na minha cabeça, capturei o máximo de conversas comprometedoras que pude no meu telefone e saí do quarto do hotel. Lembro-me de andar sem rumo naquela noite, tentando colocar algum tipo de sentido nos meus pensamentos, mas tudo estava absolutamente confuso naquele momento. Era um nível de dor emocional que realmente machuca fisicamente. Eu só queria me encolher em posição fetal. No entanto, em meio a toda aquela dor, havia um alívio, porque eu sabia que estava namorando uma traidora e que poderia terminar as coisas sem a dor de um divórcio. Tom e Mai tinham acabado de se casar e eu não conseguia imaginar que meu casamento com minha namorada estaria a mais de 2 anos de distância. Eu poderia ter acabado com uma traidora e não saber absolutamente nada sobre isso. Aqui está o ponto. Sei com certeza que quero terminar com ela, mas é aqui que preciso de ajuda. Mai literalmente acabou de se casar com Tom. Não sei se devo contar a ela o que sei. É definitivamente a coisa certa a se fazer, moralmente falando, mas algumas pessoas preferem a ignorância feliz se for a alternativa a uma verdade que as machucará irreparavelmente. Não sei que tipo de garota Mai é. Eu poderia simplesmente terminar com minha namorada e dizer a ela o motivo, mas nunca expor Tom, ou eu poderia confrontá-lo e deixar claro que sei. Mas isso realmente seria uma punição para ele? Honestamente, estou confuso, mas estou namorando essa garota há 4 anos e estou tão magoado que preciso me vingar dela sem fazer nada ilegal, por mais que muitas coisas ilegais tenham sido atraentes para mim. Estou ansioso para ouvir o que vocês podem sugerir para me ajudar. Edição. Um comentário comum é que eu não deveria ser responsável ou me preocupar com o que Mai faz com a informação que eu fornecer a ela. O argumento é que eu deveria fazer a coisa certa ao contar a ela e se ela me odiar por isso ou não é da minha conta, desde que eu tenha feito o que é moralmente correto. Acho que uma parte maior de mim concorda com essa perspectiva. Não estou tentando ser um destruidor de lares, especialmente tão cedo em um casamento, mas acho que pode ter que ser o caminho que vou seguir. Edição 2. Houve um comentário que disse que eu deveria ir para a cama com Mai, visto que é a forma mais igual de vingança que existe. Achei engraçado e parece que o comentarista estava brincando. Espero, mas eu não sou desse tipo. De modo geral, você pode escolher trair de volta se souber que não pode sair do relacionamento por qualquer motivo, mas realmente não há um bom argumento para ficar com um traidor se você tem todas as condições necessárias para terminar. É isso que vou fazer. Atualização. Olá amigos, sou eu de novo e estou de volta. Estou mais do que feliz em poder entregar esta atualização tão rapidamente após o último post. Acho que faz cerca de um mês, mas estou muito satisfeito com o rumo das coisas e honestamente, não acho que poderiam ter corrido melhor. Vamos lá. A primeira coisa que fiz foi me livrar da minha namorada, agora ex, graças aos céus. Quando voltamos para casa da viagem para o casamento, eu disse a ela que queria conversar. Certifiquei-me de que estávamos os dois sentados e a primeira coisa que saiu da minha boca foi: eu sei que você dormiu com Tom. Ela ficou pálida e seus olhos se arregalaram. Ela começou a gaguejar,
como se estivesse tentando inventar algo para se defender, mas era óbvio que isso não funcionaria para ela. Não havia nada que ela pudesse dizer, para ser honesto. Ela não sabia como eu tinha descoberto, mas não havia sentido em tentar negar se eu de alguma forma sabia. Eu disse a ela que ia passar uma hora na sala de estar e que essa hora era tudo que eu ia dar a ela para arrumar suas coisas e chamar alguém para vir buscá-la. Depois disso, eu a expulsaria e chamaria a polícia, se necessário. Qualquer coisa que ela deixasse para trás seria doada para Godville ou jogada no lixo. Eu disse a ela que o tempo dela começava naquele momento, mas ela ficou sentada no sofá, ainda me olhando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas sem emitir som. Ela conseguiu murmurar um Amor, me desculpe, eu não. Antes de começar a tremer de tanto chorar, eu apenas balancei a cabeça e dei uma risada. 5 minutos depois, ela ainda estava sentada na minha frente. Lembrei a ela que o tempo estava correndo e foi quando ela finalmente se levantou para sair. Quando a hora passou, eu a avisei e ela saiu arrastando 2 malas atrás de si. Uma amiga, que ela havia chamado durante aquele tempo, arrastou uma terceira mala. Presumi que ela tinha tudo o que era importante para ela, porque honestamente, eu não estava brincando quando disse que doaria ou jogaria fora o resto das coisas. Eu não queria nada daquilo na minha casa. Eu não precisava ser lembrado dela de nenhuma forma e eventualmente me livrei de tudo, pois proibi que ela voltasse depois que saiu pela porta. Essa foi a última vez que a vi pessoalmente. Houve um momento em que ela voltou e começou a bater na minha porta, implorando para conversar, mas eu nunca abri e ela não voltou depois disso. Eu tinha terminado com ela e estava mais do que feliz, mas isso era apenas parte do que eu planejava fazer. A próxima coisa que fiz foi ligar para Mai. Se ela morasse mais perto, eu teria preferido ir falar com ela pessoalmente, para que ela soubesse o quão sério era, mas eu não estava disposto a me comprometer a esse ponto. Quando ela atendeu a ligação, certifiquei-me de que Tom não estava no mesmo lugar que ela e fiz o meu melhor para prepará-la, dizendo que eu tinha algo extremamente pesado para contar. Quando ela disse, Diga logo. eu simplesmente deixei que ela ouvisse. Contei a ela que minha ex-namorada e seu marido tinham dormido juntos no dia do casamento. Contei tudo o que sabia, como o fato de eu achar que foi a única vez, mas a única coisa que não mencionei foram os detalhes gráficos que tive a infelicidade de ler. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Tive que dizer a ela que não tinha certeza se fiz a coisa certa ao contar ou se ela teria preferido não saber. Ela apenas se desculpou e disse que estava muito feliz por eu ter contado, pois era isso que ela sempre gostaria. Ela parecia chocada que minha ex-namorada, sua amiga de muitos anos, a machucaria dessa forma. Senti pena dela, porque por pior que fosse para mim, era definitivamente pior para ela. Esse era o amor de sua adolescência e ele literalmente acabava de se tornar seu marido. De qualquer forma, ela disse que resolveria a situação e me agradeceu. Cerca de uma semana depois, eu soube que Mai havia terminado tudo, pois minha ex-namorada me ligou e por algum motivo, resolvi atender para ouvir o que ela tinha a dizer. Ela estava com raiva de mim por arruinar o casamento deles. Aparentemente, ela parecia estar em um humor altruísta, pois alegou que estava tudo bem eu ter terminado com ela, mas eu não precisava arruinar um casamento recém-formado. Ela disse que eu nem conhecia os dois tão bem assim, então não tinha motivo para interferir. Mai tinha decidido acabar com as coisas imediatamente.